Queridos, a graça e a paz do Senhor seja conosco. Nós hoje, quarta-feira, 8 de julho de 2020, vamos refletir sobre o texto que encontra-se no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 22, no verso 29, onde o texto diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus estava discutindo com os religiosos do seu tempo, líderes religiosos, doutores da lei, fariseus, saduceus. Essa turma era uma turma que gostava de desafiar Jesus, quem sabe, e muitas controvérsias eram levantadas, e eles fazem uma pergunta a Jesus, contando uma história de uma mulher que casou com um homem, e esse homem morreu, e ela casou com o segundo, que era o irmão dele, e depois o terceiro, até que casou com os 7 irmãos, e os 7 morreram. E eles perguntam a Jesus, na ressurreição, com quem esta mulher ficaria. E Jesus responde exatamente assim: vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na verdade, eles questionavam Jesus a respeito da ressurreição, mas demonstraram algo que era patente na vida deles. Eles liam as Escrituras, tentavam interpretá-las, mas não as conheciam. Eles não conseguiam interpretar corretamente, eles não entendiam de verdade o que estava escrito nos livros sagrados, e por isso muitas coisas erradas, muitas distorções, muitos equívocos aconteciam, na verdade, na vida do povo de Deus. E o interessante é que Jesus diz 2 coisas fundamentais. Em primeiro lugar, vocês erram porque não conhecem a Escritura, e em segundo, porque não conhecem o poder de Deus. Conhecer as Escrituras para um cristão é fundamental. Como viver a vida cristã de forma adequada se nós não conhecemos as Escrituras? Nós pecamos quando não conhecemos as Escrituras, porque facilmente nós caímos nas ciladas, nas questões colocadas diante de nós, quando nós não temos subsídios, não temos argumentos, na verdade, quando não temos o conhecimento da Escritura para responder segundo a própria Escritura. E Jesus, para a gente ter uma ideia muito boa, em seus debates, considerava exatamente a Escritura como o juiz dos debates, e também considerava a Escritura como a Suprema Corte de Apelação, conforme escreve John Stott. Jesus entrava nos debates, ele trazia a Escritura exatamente como balizador das discussões. E, por exemplo, certa hora, um perito da lei lhe pergunta sobre a vida eterna, e Jesus responde com uma pergunta: o que está escrito na lei? Como você lê? E mais uma vez, quando os fariseus perguntaram do ponto de vista de Jesus com relação ao divórcio, a sua resposta imediata foi: vocês não leram? Então Jesus estava sempre fazendo perguntas em cima das perguntas que eram feitas para ele, para mostrar quanto eles estavam distantes do conhecimento, na verdade, da intimidade com a Escritura Sagrada, que era exatamente aquela que deveria funcionar como juiz, como balizador, como corte suprema, para que dúvida nenhuma ficasse no meio do seu povo. E Jesus está nos ensinando exatamente isso, queridos. A Escritura deve ser aquela que baliza as nossas decisões, deve ser o juiz que traz para nós o julgamento adequado. A Escritura deve ser a corte suprema de apelação da gente, porque na Escritura não há equívoco, nós não vamos encontrá-la nos colocando em riscos, em dificuldades, nem em atropelos. Que nós possamos, neste dia, guardar em nosso coração a profunda necessidade de conhecer a Escritura Sagrada. Conhecer a Escritura Sagrada não é simplesmente ler o livro, mas é orar pedindo que Deus traga essa palavra ao nosso coração como palavra de esclarecimento, de tal maneira que nós jamais sejamos enganados com aquilo que nós vemos, com o que vivemos, porque temos intimidade com Deus,
Conhecemos a Sagrada Escritura e temos a capacidade dada por Deus de, interpretando-a corretamente, tomar as melhores decisões. Que o Senhor nos abençoe e nos dê ânimo, coragem para nos aproximarmos do texto sagrado com o coração aberto, com a mente desejando ardentemente o poder de Deus, o derramar do Espírito Santo para trazer esclarecimento à nossa vida. Que Deus nos abençoe.